Vamos falar um pouquinho do Furacão, porque o técnico Wesley Carvalho falou sobre as críticas da torcida e já começou a admitir os erros. Vincenzo Dalicani, boa tarde. Boa tarde, TT, muito boa tarde aí a todos os amigos da bancada e uma boa tarde especial ao ouvinte que nos acompanha, tanto pelo rádio quanto pelo YouTube. Pois é, Wesley Carvalho venceu a partida contra o Flamengo na última quarta-feira, um 3-0 maiúsculo contra o time do Rio de Janeiro, o rubro-negro carioca. Ele falou na coletiva que foi uma das melhores vitórias aí da carreira dele, um 3-0 sonoro contra o Flamengo fora de casa. Mesmo assim, quando perguntado aí sobre as críticas que a torcida tem feito em relação ao seu trabalho, ele disse que não tem rancores e disse que é algo normal no futebol brasileiro, que meio que já esperava isso quando escolheu ser treinador. Vamos ouvir a primeira fala do Wesley Carvalho. Sem rancores, pelo amor de Deus. Quando eu escolhi trabalhar com futebol e trabalhar como treinador de futebol no nosso país, nós sabemos que isso é normal, é corriqueiro. E o máximo que eu tenho que fazer é não perder o meu foco do trabalho, não perder o meu foco de como a equipe pode se comportar e pode produzir, para que isso não venha atrapalhar o projeto do clube. E como aprendizado está fantástico. Claro, não é confortável você estar sendo criticado, não é confortável você estar sendo exigido, mas isso faz parte do processo meu de amadurecimento como treinador. Aí o Wesley Carvalho, então, como aprendizado está fantástico, disse que tem aprendido muito com essa função pelo Furacão, e fato é que ele teve um bom início no trabalho no Atlético, mas que ficou marcado aí pelas eliminações na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. Dos 4 jogos disputados nos confrontos matas-matas e pelo Wesley Carvalho, ele venceu apenas uma partida contra o Bolívar na Arena da Baixada, em jogo que rendeu a eliminação nas disputas de pênalti. E essas 2 partidas em casa, contra o Bolívar e contra o Flamengo na Copa do Brasil, ficaram marcadas pelo número de finalizações do Atlético e a falta de eficiência também, né? Foram 18 finalizações contra o Bolívar, o Atlético que colocou bola na trave no final da partida com o Canúbio também e não conseguiu reverter a vantagem. Foram 27 finalizações contra o Flamengo na Arena da Baixada também, o Atlético que não conseguiu reverter nenhum dos 2 resultados. O Wesley Carvalho se defende dessas críticas, fala que vai errar, e aí dá pra gente pensar na escalação do Thiago Andrade, por exemplo, lá em La Paz contra o Bolívar. Ele disse que os erros são comuns e que todo mundo erra. Vamos ouvir o Wesley. Todos nós vamos errar, faz parte do processo. Vocês erram quando repórter, às vezes com informação, eu vou errar nas minhas escolhas. Às vezes você escolhe um jogador esperando que ele vai te produzir algo que você imaginou, que ele fez num treino, chega no jogo não dá nada certo. E aí eu tenho que assumir os erros, às vezes isso vai acontecer, mas repito, faz parte do processo de aprendizado, de amadurecimento como treinador. Faz parte do processo. Eu mencionei a escalação do Thiago Andrade contra o Bolívar em La Paz. Ele fala que o jogador surpreende, né? Vai bem no treino e pode não ir bem no jogo. Thiago Andrade foi bem, foi o jogador que melhor reagiu aí à fisiologia, à condição da altitude lá em La Paz. Foi escalado e foi muito mal na partida. E aconteceu recentemente de novo. O Wesley Carvalho também admitiu o erro nessa ocasião, quando escalou o Rômulo pela ponta esquerda, pela ala esquerda do Atlético. Disse que havia treinado muito bem na função, mas que dentro da partida não conseguiu funcionar. Então 2 casos aí recentes em que o Wesley Carvalho e que exemplificam o que o Wesley Carvalho mencionou aí. E esse amadurecimento então que o Wesley Carvalho busca pelo Atlético tem vindo pelo Campeonato Brasileiro. Nas Copas o Atlético foi mal no esquema de pontos corridos, já são 9 jogos sem perder para o Wesley Carvalho, e durante toda a sua passagem, né, não só nessa sequência invicta, o Wesley Carvalho tem 5 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas no Brasileirão, tem 53% de aproveitamento e tem essa sequência agora invicta de 9 jogos. O Furacão perdeu pela última vez no dia 9 de julho contra o Fortaleza, há mais de 2 meses então, e nessa sequência foram 4 vitórias contra o Bahia, contra o Vasco, contra o Cuiabá, e agora na quarta-feira contra o Flamengo, 5 empates e nenhuma derrota, né? A sequência é invicta, e desses 5 empates o Atlético saiu 3 vezes na frente do placar e não conseguiu vencer o jogo. Então eram jogos que o Atlético poderia ter vencido, mas não conseguiu. E nessa sequência o que é interessante é que o Atlético vai muito bem no ataque, são 17 gols em 9 jogos, quase 2 gols por partida.
partida, e o Atlético não passou em branco em nenhum desses jogos, não ficou no 0 em nenhuma dessas partidas. Na defesa sofreu apenas 8 gols, um golzinho por partida, e ficou aí com 3 jogos sem sofrer gols. Essa invencibilidade é a maior do Atlético neste campeonato brasileiro. O Furacão volta a campo contra o Internacional na semana que vem, busca manter essa invencibilidade. O Wesley Carvalho tem bons nomes, daqui a pouco a gente fala mais sobre os reforços que o Atlético tem para enfrentar o Inter na semana que vem na Arena da Baixada. Técnico Wesley Carvalho. Comemorei muito essa vitória diante do Flamengo, pessoal. E, é claro, foi uma vitória expressiva, fora de casa, manteve a invencibilidade. Mas será que o torcedor já assimila, ou, digamos assim, se convenceu mais de ter o Wesley Carvalho no comando do rubro-negro? Na verdade, essas respostas dele foram depois de um resultado surpreendente, né, que vai com certeza deixar boas memórias aí pro torcedor do Furacão. Então ele tinha créditos pra falar, mas eu acho que essa questão de às vezes ele vê o jogador no treino fazendo algo e daí no jogo ele não faz e não funciona, e aí ele escala e o torcedor fica na bronca porque ele escalou, né, fez uma invenção ali e não funcionou. Eu acho que não é só por falha individual do jogador que não conseguiu entregar aquilo que ele estava esperando. Eu acho que tem às vezes uma falha de percepção de como o time vai atuar, porque são vários resultados que se repetem, né? Não é algo assim que aconteceu em um jogo e depois o time venceu e tal. Não, foram 5 empates. Em 3 desses empates, o Atlético saiu na frente e tomou o gol. Então não é algo assim que aconteceu porque teve uma falha pontual. Não, foi algo que foi, né, que aconteceu repetidamente. Tanto é que na coletiva passada, anterior a esse jogo, na partida contra o Galo, ele falou que ia rever o que ele estava fazendo para alterar o time, para tentar algo diferente, porque o Atlético não estava conseguindo reagir. Então, assim, ali ele estava, de certa forma, reconhecendo que tinha também falhas na montagem do time, de posicionamento, de escalação, de esquema, enfim. Então, eu acho que o erro é coletivo, não é só porque ele pensou uma coisa, a ideia foi boa e ela não funcionou na prática porque o jogador não entregou aquilo que ele estava vendo no treino. Eu acho que o erro ele é do time todo, né? E aí, claro que tem a parcela do treinador. Às vezes ele pensa uma coisa, no papel aquilo ali pode funcionar, mas na prática não funciona. E mesmo com os desfalques, né? O Atlético teve uma atuação impecável, né? Impressionante. O Flamengo, a gente sabe o elenco que o Flamengo tem, também tinha desfalques e o Flamengo foi extremamente mal. O Flamengo que tá sofrendo muita pressão, né? Às vezes eu até acho meio injusto em alguns momentos, né? Depois de uma derrota dessa, tudo bem, entendo a torcida criticar, mas o Flamengo foi recebido em Cariacica já sobre vaias. Antes. Me parece que há uma meta lá no Flamengo, não sei se entre os torcedores, os influencers, né? Até parece que entre os jogadores, né? Não vou falar isso para não ser leviano, mas parece que ninguém mais suporta o Sampaoli lá no Flamengo. Parece que há uma campanha para tirar o Sampaoli. Aí houve aquele episódio do preparador físico com o Pedro, aquilo parece que desencadeou ainda mais vontade de tirar o Sampaoli pelo posicionamento e pela postura dele naquele caso, né? Que ele parece que ficou meio alheio a tudo que aconteceu, né? Foi um fato grave e a torcida, assim, o Sampaoli vive essa pressão a cada jogo, a cada resultado, né? Eu acho que vai passar muito a permanência dele pelo que vai acontecer na Copa do Brasil, né? Se o Sampaoli ganhar a Copa do Brasil, ele vai ganhar uma sobrevida aí na temporada. Agora você imagina a pressão do domingo, hein? Agora a vitória do Atlético foi extremamente convincente. Assim, o Atlético jogou uma partida segura, né? Não foi um jogo assim excepcional e tal, mas o Atlético jogou uma partida segura, não correu grandes riscos, né? Teve uma postura defensiva muito boa, uma postura do meio-campo muito boa, o setor ofensivo funcionou, o Atlético fez 3 gols no Flamengo. Não é fácil
fácil fazer 3 Não. gols no Flamengo, né? Se você olhar aí sim. o scout do campeonato aí, vê quantos times fizeram 3 gols no Flamengo. Fora O de casa Atlético soube aproveitar as falhas do Flamengo, mas teve total mérito, né, na Claro. construção do resultado, porque eu acho que coletivamente todos os jogadores renderam acima do que estavam rendendo antes. Então, em relação ao que o Wesley falou de que evoluíram claramente. E assim, a gente pode citar 1 a 1, né? Tanto o Esquivel, que também ainda estava entendendo, né, de que forma que poderia contribuir com o Atlético, da forma como o Wesley queria que ele jogasse, e ele acertou muitos passes, né? Foi um dos destaques da partida. O Hugo Moura também nos desarmes. O Coelho, que até vinha oscilando, o Wesley apostou nele, o torcedor também estava criticando porque ele não estava conseguindo atuar da melhor forma, mas no posicionamento que ele atuou também foi bem. O Vitor Bueno, né, que foi acho que o principal jogador da partida, trabalhou demais, criou muito, se movimentou, conseguiu acho que fazer a melhor partida dele no ano, assim. Então, coletivamente, o Atlético todo funcionou, né? Estava concentrado, mesmo tendo um grande adversário ali para enfrentar. A importância do Vitor Bueno tá aumentando, fato que ele teve 16 participações em gols pelo Atlético. É bastante coisa, né? Da carreira do TT. É, maior número da carreira dele, né? Temporada em participações da carreira do Vitor Bueno. Só pra mencionar o que o Linhares comentou agora há pouco, quantos times fizeram 3 gols no Flamengo desde o início do Campeonato Brasileiro? Atlético, Cuiabá, Olímpia e Botafogo e o Red Bull Bragantino foram os times que fizeram mais de 3 gols no Flamengo aí, desde que começou o Campeonato Brasileiro. Então, muito poucas oportunidades, né? E os times que ganharam do Flamengo também, né? Porque poucos times conseguiram vencer o Flamengo também, né? O Flamengo tá brigando lá no alto da tabela. Sim. Então ganhou do líder do campeonato na rodada anterior, dentro da casa do Botafogo. Então essa vitória, ela é significativa do Atlético, é um resultado expressivo, né? O Wesley tá certo de comemorar, e os jogadores também, e a torcida. E tem aquela coisa da rivalidade, né? Que a gente levantou aí antes do jogo, né? É rivalidade ou não é? Pro torcedor do Atlético tem um sabor especial, né? E ainda ver o Gabigol ser expulso, né? Isso E eu não tem acho até preço. que a importância da vitória aumenta, porque não tem como falar assim, pegou um Flamengo desfalcado. O Flamengo não tinha 7 jogadores, o Atlético não tinha 6. Foi de igual para igual. Desfalque por desfalque, tá equilibrado o exatamente, negócio, né? foi de igual para igual. E Esse aí que negócio de entra, na desfalque minha também opinião, não é. a questão de que, claro que eu acho que tem uma resistência contra o Sampaoli. Acho que não tá um clima muito bom. O Sampaoli é um cara muito difícil de convivência. Eu já vi várias pessoas falando disso, né? O Éder Aleixo eu vi falando disso recentemente até. O Hulk mesmo falou sobre isso. Sobre o Sampaoli, como funciona, né? Com ele, que dentro de campo ele é incrível. É só ver os vídeos do Sampaoli com a seleção da Argentina na Copa do Mundo, que ele foi treinador, né? Lembra? Os treinamentos dele são 18, maravilhosos, só que ele fora de campo é uma situação bem complicada muitas vezes. Só que ganhou do Botafogo, né? Fazia tempo que o Botafogo não perdia, né? Em casa tava invicto, né? É isso que eu ia falar, no Brasil tava Fazia tomando água. tempo. Acho que tava No Brasileirão 100% no Engenhão, não tava? Não, estava. No Brasileirão 100%. não havia perdido nenhum jogo em casa. Acho que tinha ganho todos em Todos. casa, né? Ganhou Se não me todos. engano. E daí foi lá e ganhou. E o Flamengo ganhou. Entendeu? Então, assim, não posso também ficar achando que o Atlético ganhou só porque o Flamengo quer derrubar o técnico. Não. Não, de jeito não, nenhum. Jeito não. Não, O Atlético ganhou porque mereceu. Claro, Porque o Vitor não. Bueno jogou muita Moeu. bola. Não, O Eric eu- foi muito eu bem. digo que Massou isso- também. A linha O defensiva Kaká inteira. também, né? O Kaká jogou muito. Não, mas isso é uma especulação que existe entre Claro, os claro. torcedores Não, eu do entendo, Flamengo eu e tal, entendo. do comportamento, porque tem muito torcedor do Flamengo que eu acompanho aí nas redes sociais que fala: os jogadores jogam quando eles querem, eles jogam o jogo que eles querem ganhar, e tem jogo que eles não querem ganhar, tipo o do Olímpia foi classificado assim, a eliminação lá no Paraguai, que o time do Flamengo foi apático. Não, isso eu tô dizendo assim, Sim, mas o é que eu reflexo das opiniões Sim, na rede mas social eu não de consigo- torcedores eu não do Flamengo. Consigo acreditar que um jogador profissional vai entregar um jogo de Não, eu matemática também de não, Libertadores. acho que é só isso. só pra ilustrar uma situação aqui, gostei muito, fiquei na hora que saiu a escalação, eu falei, rapaz, né? Ousou o Wesley Carvalho, né? Porque ele coloca essa pele Vitor Bueno,
Porque eu tava na expectativa de jogar o Zapelli pela ponta e o Alex Santana, isso, né? E ainda bem que acertou, né? Porque o Vitor Bueno jogou muita bola e depois o Alex Santana ainda entrou, ainda contribuiu muito. Fez um gol. Fez gol também. Golaço, aliás. Né? Então, Chapada. baita vitória da equipe do Atlético.